Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Que bom estarmos juntos louvando ao Senhor em mais uma oportunidade, dando a Ele todo o louvor devido, agradecendo, sendo a Ele gratos por todo o bem, por toda a bondade derramada a nós. Graças a Deus por mais uma semana, graças a Deus pela sua vida, porque você está aí. Eu queria cumprimentar você que se conecta conosco também pela primeira vez, você que ainda não conhece ou que não faz parte diretamente da igreja Rocha Viva, mas que tem assistido às lives, que tem assistido os cultos. Eu queria dizer que você é muito bem-vindo, que a palavra do Senhor também alcance a sua vida, alcance a sua família. Amém? Mandando um grande abraço e dizendo que nós estamos todos com saudades de poder abraçar a cada um de vocês. Mas enquanto isso, nós vamos aqui pregando a palavra de Deus, louvando a Ele, exaltando a Ele, porque Ele é digno, fazendo com que esta mensagem do Evangelho, esta mensagem do Reino de Deus, avance cada vez mais e avance com maior velocidade, a fim de que se cumpram todas as escrituras, a fim de que venha de fato o nosso Redentor, o nosso Messias, pela segunda vez, para buscar o seu povo, para nos levar aos céus, onde estaremos com Ele, celebrando as bodas do Cordeiro. Amém? Graças a Deus. O Salmo, eu sempre gosto de abrir os nossos cultos com o Salmo de número 134, ele diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor todas as noites. Olha, é profético. Que assistes na casa do Senhor todas as noites. Existe uma outra versão que diz: aqueles que trabalham na casa do Senhor todas as noites. E nós estamos aqui louvando a Ele. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Amém, meus queridos? Este é o tempo que o Senhor fez para nós. Esse é o tempo que o Senhor preparou para a sua igreja, para que nós possamos louvá-lo. Amém? Eu queria que você neste momento chamasse a sua família, chamasse os seus amigos, mande este link para os seus familiares, para os seus amigos, compartilhe deste link, chame as pessoas, diga: vamos juntos neste momento ofertar ao Senhor este tempo de louvor, este tempo de adoração, porque Ele é digno, porque Ele tem nos sustentado. Neste momento vamos orar agradecidos a Deus, entronizando por toda bondade, por toda misericórdia derramada sobre nós. Amém? Junte a sua família, vamos orar. Pai Celestial, nós te bendizemos, nós celebramos a Ti, Senhor, neste momento. Nós dizemos que não há outro além de Ti, nós dizemos que amamos a Sua presença, nós nos alegramos em Ti, nós reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos, nós reconhecemos, Senhor, que tudo que temos, tudo que somos, vem, Senhor, por intermédio da Sua bondade e misericórdia que se derramam e se renovam todas as manhãs sobre nós. Por isso nós queremos, em nome de Jesus, este tempo oferecer a Ti o louvor, nós queremos oferecer a Ti, Senhor, as nossas vidas, oferecer a Ti, Senhor, os nossos talentos, aquilo que o Senhor tem depositado a nós, nós devolvemos a Ti, Senhor, como oferta, como gratidão, dizendo: a Ti seja toda honra, a Ti seja toda glória, a Ti seja todo louvor. Ao Deus Criador, ao Deus Eterno, nós bendizemos, nós louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria chamar a Sheila, que estará nos ajudando e nos levando em louvor, em adoração ao nosso Pai, ao nosso Deus. Amém, querido? Fica à vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia, graça e paz, amados. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite para poder exaltar e louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de te convidar nesse momento para adorar ao Senhor, para glorificar a presença dEle, porque nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus, amém? E nós vamos declarar isso em forma de canção. Celebre a Deus conosco, aleluia!
Te adoramos, Senhor. Nada, Senhor, pode nos separar do seu amor, porque o seu amor, ele não falha. Te glorificamos, Deus. Celebre ao Senhor. Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Vamos declarar o nosso amor por Ele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor do Senhor nunca falhará. Te adoramos, Senhor. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Só Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor do Senhor nunca falhará. Sempre estará presente todos os dias da nossa vida. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu eterno amor, por um amor verdadeiro. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por esse amor que não falha.
Nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor todos os dias, pela roupa, pelo alimento, pela salvação que Ele nos deu. Por isso que nesse dia nós queremos declarar: Senhor, graças nós te damos. Eu queria que você, nesse momento, olhasse para a sua família aí do seu lado, olhasse para os seus filhos, olhasse para a sua casa e visse o quanto que o Senhor já tem feito por você. Aonde o Senhor te tirou, aonde você estava e onde você está hoje. Em nome de Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor. Temos tanto para te agradecer, Senhor. Tanto para te agradecer, Pai. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. Aleluia. Declara a Ele: aqui diante de Ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Te adoramos, Senhor, te agradecemos. Aleluia. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Nós te adoramos, o Senhor tem feito tanto por nós, amém? Vamos cantar novamente. Tens feito tanto por mim, tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, dê a Ele. Graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Adoramos, Senhor, te damos graça através do louvor e adoração. Cante a Ele, graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Você pode declarar: graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Sempre a Ti, graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, Senhor. Graças dou, sempre a Ti, sempre a Ti, sempre a Ti, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou.
aleluia. Graças damos ao Senhor todos os dias por tudo que Ele tem feito por nós. Aleluia, aleluia. O Senhor é aquele que nos faz feliz todos os dias, mesmo que os dias nos pareçam maus, mesmo que às vezes o inimigo diga para você que você não pode ser feliz. Em meio às tribulações, em meio às lutas, o Senhor é aquele que te traz a paz que excede todo entendimento. O Senhor, Ele te traz a alegria dEle. É por isso que nós, que conhecemos o Senhor Jesus, nós sentimos a sua verdadeira felicidade, nós sentimos a sua verdadeira paz, o seu amor. E nós vamos declarar nessa noite que o Senhor nos faz feliz. Cante aí no seu lugar, adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Bendiremos o Senhor para sempre. Jesus, o Senhor é aquele que nos libertou e nos firmou, o Senhor, sobre a sua rocha. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. A ti bendirei para sempre. Em ti vou sempre confiar. Jesus me libertou do medo. Meus pés sobre uma rocha Ele firmou. Não me abalarei, eu direi do Senhor, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro bem presente em meio à dor. Quem há no céu além de ti, Pai? Ninguém desejo mais que a ti, meu Deus. Você me faz feliz, eu direi do Senhor, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro bem presente, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro bem presente em meio à dor. Nosso abrigo, Senhor, abrigo, torre forte. Tu és, Senhor, o nosso abrigo, Tu és, Senhor, a nossa torre forte, Tu és, Senhor, a nossa rocha inabalável, Senhor. Você me faz feliz, eu direi do Senhor, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo,
Salvador, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Obrigado por ser o nosso amigo, o nosso abrigo, a nossa torre forte, Senhor. O nosso socorro bem presente, Senhor, em meio à dor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós cremos que o Senhor, Ele é a cura. Ele é a cura para a nossa alma. Ele é a cura para o nosso corpo. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é a cura. Oh, Senhor, Tu é aqueles que nos escuta, Senhor, todos os dias, Pai. É aquele que está, Senhor, do nosso lado, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, como eu confio
cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro Deus, não há outro igual a ti. Aleluia. O Senhor é a cura. O Senhor é a resposta. Aleluia. 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 Nós te bendizemos, Jesus. Nós te damos ações de graça, Senhor. Nós nos alegramos em sua presença. Aleluia. Nós te bendizemos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Sim, Senhor, nossa esperança está em ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Sim, Senhor, nós precisamos de ti. O Salmo 124 diz: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam devorados vivos quando se enfureceram contra nós. Então as águas teriam nos arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir as nossas almas. Sim, as águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferozes do nosso inimigo. Bendito seja o Senhor que nos livrou. Bendito é o nosso Deus que nos livra todo dia. Que você diga: bendito seja o nosso Deus que nos livrou das garras do pecado. Bendito seja o nosso Deus que nos livrou da escuridão das trevas. Bendito seja o nosso Deus que nos trouxe para perto. Bendito seja o nosso Deus que nos reconciliou com Deus Pai através da sua morte na cruz. Bendito seja o nosso Deus que está ao nosso lado todas as manhãs. Bendito seja o nosso Deus. Diga: bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus, porque não somos consumidos, porque somos alcançados pela sua misericórdia e amor. Bendito seja o nosso Deus, porque não temos falta de nada, porque Ele tem nos dado a vida, Ele tem nos dado abundância, Ele tem nos dado o escape. Bendito seja o nosso Deus. Oh, aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Que neste momento soe nas casas aonde chega esta canção, aonde chega esta mensagem, um som de gratidão dizendo: bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o nosso Salvador, bendito aquele que vem, bendito aquele que se levantou em nosso favor, bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Redentor. Aleluia. Oh, cante: creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Aleluia, aleluia. Oh, eu creio que
eu preciso. Diga que você precisa dele. Não há outro igual a ti, não há. Jesus, eu preciso de ti. Se você pode, faça um barulho santo onde você está. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado pela chance que o Senhor nos dá todos os dias. Nós te bendizemos. Dê um abraço no seu filho, na sua esposa, no seu familiar, em quem está perto de você. Diga que você o ama. Agradeça pela vida dele. Ore pelo seu filho, ore por sua família, interceda por eles. E agradeça a Deus porque o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem te feito habitar entre famílias, o Senhor não nos tem deixado solitários. Nós bendizemos ao Senhor, nós nos alegramos nele, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. Amém, querido? Hoje, excepcionalmente, nós não vamos conseguir interagir com você pelo chat, porque excepcionalmente hoje nós estamos gravando este culto. Este culto é gravado, você está assistindo ele agora, mas ele foi gravado anteriormente. Então, por isso a gente não vai conseguir interagir como fazemos aqui todas as vezes, interagindo com você no chat, dizendo quem está ao vivo, mandando um alô, mandando um abraço, né, conversando com você. Mas não deixe de deixar seu comentário, não deixe de se comunicar conosco. Diga o que você está achando das nossas lives, diga o que você está achando dos nossos cultos, deixa seu pedido de oração. Faça este canal funcionar como um canal de interação para que nós possamos saber e possamos orar por você. Deixe seu pedido de oração, a gente vai interceder por você, pela sua casa, pela sua família, porque Deus tem planos maravilhosos a seu respeito. Deus estabeleceu um projeto maravilhoso a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito da sua casa. Amém, querido? Eu queria, neste momento, passar ao que nós fazemos no nosso culto, que é conversar com você sobre os dízimos e as ofertas, sobre o tempo de contribuição. Nós estamos vivendo este tempo de enclausuramento, um tempo diferente, um tempo de algumas adaptações, mas a palavra de Deus, os seus princípios, as suas bases, a nossa vida cristã, elas não mudam. Elas permanecem sempre firmes, permanecem sempre extremamente úteis a nós, e por isso eu queria conversar um pouquinho com você. O Salmo de número 127, ele vai dizer assim, a não ser, eu vou ler aqui na minha versão, na Almeida Revista, eu prefiro esta versão aqui do que a King James, vamos achar aqui. Vai dando glória. Diga, obrigado, Jesus. Diz assim, se o Senhor, o Salmo 127, a partir do versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Graças a Deus por essa palavra. E é tão impressionante o que nós temos vivido no sentido de sermos sustentados pelo nosso Deus, de sermos ajudados por Ele, porque essa foi uma promessa que Ele fez a nós, o seu povo, a todos aqueles que confiam no Senhor, que devotam a Ele a sua fé, que devotam a Ele a sua confiança, que creem nas suas promessas, que creem que o que a sua palavra diz está carregada não somente de conhecimento, não somente de intelectualidade,
mas está carregada de vida, está carregada de água viva, é pão vivo e nos alimenta a alma, e nos alimenta o espírito, e é carregada de verdade. E se vivemos isso, se depositamos a nossa fé na sua palavra, então podemos saber que os resultados desta confiança, que os resultados dessa fé, elas virão em forma de provisão, como temos visto aqui. E esse salmo declara, e esse salmo é um relato. O salmista diz, e ele salienta, que a porção dele, que quem provê ele, quem gera e quem sustenta e quem supre as suas necessidades não é ele mesmo, mas é o próprio Deus. Aquele que o chamou, aquele que o convidou, aquele que proporcionou a possibilidade de estar vivo, aquele que projetou, aquele que intentou, é aquele que sustenta, aquele que planejou o sonho, é aquele que dá viabilidade para que o sonho aconteça. E o salmista vai fazer essa declaração impressionante: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Ele não está falando necessariamente da inatividade nossa, ele não está falando necessariamente da passividade nossa, mas ele está dizendo que não na confiança em nós mesmos, ou não na convicção de que somos nós que geramos aquilo, mas é através da convicção, através do suprimento que vem do próprio Deus, que nos dá as ideias, a capacidade, a força, todo o entendimento para que nós possamos gerar através dessas habilidades recursos, e para que esses recursos venham e supram, e te supram, e supram a sua casa, e supram a igreja, né? A igreja não entendendo as pessoas que fazem parte, nós, o seu povo, supra as necessidades das pessoas, e ainda gerem recursos para que nós possamos investir em estrutura, investir em tecnologia para que esse evangelho siga adiante, para que essa mensagem siga adiante. Então, esse é um projeto que não foi idealizado por nós, não foi idealizado pelo apóstolo Paulo, esse projeto chamado igreja, esse projeto humano pelo qual nós fazemos parte de redenção, ele não é um projeto imaginado simplesmente por nós, mas é algo idealizado pelo próprio Deus, é algo desejado por Ele. E quando nós estamos nesse caminho, nesse propósito, servindo a Deus nesse propósito, teremos certeza que Ele nos suprirá em todas as coisas, em todas as necessidades. Amém, querido? Então eu queria que você colocasse toda a sua confiança nele, independente do momento, se esse momento é um momento de escassez, ou se esse momento para você tem sido um momento talvez de abundância. Nós cremos que Deus não age por situações ou por circunstâncias. Ele não depende das previsões dos homens, ele não depende das previsões econômicas. Deus está além disso, Deus está muito além disso. E eu tenho certeza que Deus poderá trazer e abundar muito mais do que aquilo que nós precisamos, para que nós possamos abençoar a outros, que nós possamos dar a outros. Então, independente do momento circunstancial que você está atravessando, que tudo que você venha fazer, que tudo que você venha recolher, que isso possa providenciar de alguma forma bênção não somente a você, mas que isso possa transbordar a pessoas, aos outros, né? Tome conhecimento se existem pessoas próximo de você ou do convívio da igreja que talvez estejam passando necessidade. Seja ativo, né? Seja preocupado, seja um agente de milagres na vida de alguém, seja uma resposta de oração na vida de alguém, né? Se preocupe com o próximo, e certamente o Senhor trará e fará abundar muito mais os teus celeiros, porque você estará descansando no Senhor e estará deixando que o Senhor guarde a casa, que o Senhor edifique a casa. Esse texto ainda me traz uma referência a um rei chamado Amazias. Se você quiser ler, depois está em 1 Crônicas, primeira carta de Crônicas, no capítulo 25, e vai falar deste rei. Esse rei, ele sai a uma peleja, e ele não confia plenamente que Deus iria ajudá-lo nessa peleja, e ele chama soldados, contrata 100.000 soldados de um outro povo, depois que divide os reinos ali de Israel e de Judá. Ele vai e lhe contrata alguns soldados, vários soldados, 100.000 soldados, para que ajudassem ele nessa peleja. E vem um homem de Deus, um profeta de Deus, e fala para ele: na verdade você não precisa de mais gente.
Porque, na verdade, não são as pessoas que vão pelejar essa batalha. É o próprio Deus que vai à frente. Né? E ali, se você vê a situação, ele fica preocupado porque ele já tinha pago os soldados, né? E fala, puxa, mas vou perder todo o meu dinheiro. Mas ainda que ele perde o dinheiro dele ali, ele obedece à voz do profeta de Deus e dispensa aqueles 100.000 homens que vieram, aquela força militar extra que veio para que ele tinha contratado. E Deus vai à frente, Deus dá a vitória a ele, como tinha falado através do homem de Deus. E essa passagem, esse acontecimento, ele revela justamente quando Deus está à frente da peleja, quando Ele diz que vai à frente, de fato Ele vai. E Ele vai e peleja. E se você crer assim, se você confiar assim, assim será, porque esta é a sua palavra. Amém? Então faça isso, programe o seu dízimo, a sua transferência, a sua oferta. Faça isso com alegria, não com necessidade, né? Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Vai aparecer depois para você as informações, né, os dados da igreja, CNPJ, os dados da conta, para você fazer sua transferência com calma. E faça isso com alegria, querido, não por tristeza. Todo aquele que fizer, faça voluntariamente e com alegria. Amém? Se você está nos visitando e assistindo pela primeira vez também, fique à vontade. Né? Se você ainda não entende completamente essa questão, né, se isso ainda não está assentado no seu coração, fica tranquilo, não sai daí, permanece aí, porque Deus tem muito mais para falar com você. Amém, querido? Deus abençoe. Eu queria, desde já, passar a ministração da palavra de Deus. Obrigado, queridos, se vocês quiserem descansar. Deus tem trazido essa oportunidade para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a sua palavra, algo que eu sou extremamente apaixonado. A palavra de Deus, ela é rica, ela é profunda, não somente em conhecimento, mas ela é rica em detalhes que revelam a grandeza de Deus, que revelam o amor dele, que revelam toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, que é derramada sobre nós. E diante da oportunidade, a gente sempre fica bastante confuso, porque existem muitas possibilidades, muitos temas que a gente pensa em ministrar. E eu retomei algumas palavras que eu já tinha feito no computador e eu encontrei essa palavra novamente. Então, o título dessa mensagem que a gente vai ministrar e conversar um pouquinho hoje diz: firmes na esperança do Evangelho. Essa palavra foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração há um tempo atrás. E ela está baseada na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Então, se você puder, abra lá em Colossenses, no capítulo 1, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esta mensagem, sobre esta palavra. Esta palavra, ela é uma palavra que enche meu coração de alegria, que desperta em mim também a necessidade, que desperta em mim também um senso de temor, um senso de responsabilidade, porque Paulo está olhando para a igreja de Colossenses, Paulo está escrevendo a eles, e segundo relatos históricos, talvez Paulo não tenha tido a oportunidade de estar presencialmente com esta congregação, com esta igreja. E talvez tudo que Paulo tenha trazido a eles tenha sido somente através das suas cartas, ou através desta carta. Paulo traz uma mensagem, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem chamar a atenção deles para que, em momento algum, eles pudessem vacilar na fé, que em momento algum eles pudessem deixar de lado e se embaraçar com a vida normal, essa vida cotidiana que
que geralmente nos traz tantos afazeres e tantas coisas. Quanto mais no dia de hoje, né, a gente tem uma percepção, e alguns falam que o tempo hoje passa muito mais rápido. A gente está tão envolvido com tanta tecnologia, a gente é tão, às vezes, tão até oprimido por tanta informação, tanta notícia, que a gente tem, de fato, a impressão que o nosso tempo ele diminuiu, ele encurtou. Né? Nós somos extremamente atarefados. Né? Antigamente, as pessoas... Antigamente, aí digo, também não tão antigamente, mas antes do surgimento da energia elétrica, por exemplo, as pessoas dormiam cedo, eram outros hábitos, as pessoas tinham um tempo menor. Hoje não, hoje a gente fica acordado até muito tarde e durante o dia não deu para fazer alguma coisa, a gente estica isso até pela madrugada, dorme menos, enfim. A impressão que temos... Existem algumas teorias que dizem, de fato, que os dias são menores, mas são teorias. A maior explicação que a gente tem para isso é que a gente realmente está muito atarefado e cheio de informações. Né? Apesar de que a palavra de Deus diz que ele abreviaria os dias, ou abreviaria os tempos, isso talvez esteja, de fato, acontecendo. Mas Paulo está ali chamando a atenção a essas pessoas, chamando a atenção a esta igreja, né? Para que eles, nesta caminhada cristã, nesse projeto que eles iniciam de vida cristã, de devoção ao Senhor Jesus, de retomada e de mortificação da sua carne, ele chama atenção para que eles, de forma alguma, não percam, não se percam ao longo deste caminho, e que eles permanecessem firmes. Né? Paulo alerta ali, e alguns historiadores dizem que essas pessoas, que esta igreja estava sendo, de alguma forma, contaminada por algumas ideologias, contaminadas por algumas seitas ou algumas heresias, algumas doutrinas ou alguns ensinamentos que não eram verdadeiros. Alguns ensinamentos que vinham confundir a sã doutrina, que vinham confundir a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, e Paulo vem justamente para isso. Paulo vem escrevendo a eles, para que eles se guardassem deste tempo, para que eles se guardassem desses ensinamentos falsos e mentirosos, e para que eles trouxessem novamente Cristo Jesus ao centro desta vida. Que Cristo Jesus, que nada mais fosse valioso a eles do que a palavra que Jesus tinha deixado aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Então, o que nós conseguimos compreender desta palavra é que a vida cristã, e se você quiser, existe do pastor Luciano Subirá, uma série dele, chamado, no canal dele, no Sub-12, o pastor Luciano Subirá tem uma série de três episódios, chamado As 3 Etapas da Vida Cristã, a porta, o caminho e o alvo. Eu aconselho você a depois, tá? Não vai agora. Depois que terminar, você vai lá, pastor Subirá, Sub-12, as 3 etapas da vida cristã, e ele vai explanar um pouquinho sobre isso, como é interessante. E eu vou abordar um pouquinho aqui na minha introdução da mensagem, essa questão. Porque muitas vezes a gente se entrega ao Evangelho, a gente se entrega à mensagem do Evangelho e se apaixona por Jesus, mas nós esquecemos que dali em diante começa um novo processo. Começa uma caminhada, existe um caminho, uma trilha a ser seguida. Né? E às vezes a gente se depara até com uma certa pregação, uma certa disseminação nos dias de hoje de um evangelho que ele é quase que automático, que ele é mágico, né? Onde você aceita, você permite e torna Cristo o seu Senhor e Salvador. E, a partir de então, você não precisa fazer mais nada. Né? O que a gente gosta de chamar, o que a gente muitas vezes fala, alguns pregadores falam, que é o evangelho fast food. Né? Você chega, pede, leva e acabou. Né? Rapidinho. Né? Então, esse tipo de pregação é um fast food, ele é sem qualidade. Ele não tem qualidade. Né? Não é alimento de verdade. Porque o alimento de verdade, a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir nessa caminhada. Então, Paulo está falando assim, se vocês deram início nessa jornada, se vocês deram início nessa caminhada, a partir de agora é uma nova vida, é um novo processo que se inicia. Você precisa entender que
tudo começa de novo. Você vai começar a dar passos, você vai começar a aprender, você vai começar a ser descortinado, coisas que para você eram mistérios. Então, eu vou ler para você lá Colossenses 1, do 21 ao 23, que vai dizer assim: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Paulo ele está justamente falando de uma caminhada. Ele está falando ali no versículo 23, se você prestar atenção, ele vai lá: se na verdade permanecerdes fundados. Então, não é algo automático. Paulo está dizendo, vocês vão enfrentar muitos desafios nessa caminhada. Este é um processo. A vida cristã, o que começou em vocês é um processo. E esse processo precisa ser alimentado. Esse processo precisa ser treinado. Né? Ninguém que decide virar um atleta se torna atleta de imediato. É um processo. Inicia-se com um desejo e depois vem longos períodos de treino, longos, exaustos momentos de treinamento, para que lá na frente ele possa, de fato, receber um título de atleta, quem sabe um atleta profissional. Então, esse processo que muitas vezes nós ignoramos, nós como indivíduos e nós como coletividade de igreja, ignoramos na vida das pessoas, apresentamos Jesus a alguém e já imaginamos que esta pessoa está pronta para, por exemplo, tomar a função de cuidar de outros, né? Nos precipitamos muitas vezes porque achamos que aquilo é automático e deixamos de dar assistência nesse processo. Então isso é um alerta para nós, né, como líderes, é um alerta para nós como pastores, e é um alerta para nós como congregação. Será que nós temos, de fato, nos importado nesse processo com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão sendo vinculados a este corpo neste momento? Então, a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Então, não basta que a gente tenha uma grande entrada triunfal e comece um grande projeto. É muito importante que a gente inicie essa caminhada, mas que a gente também tenha e desenvolva ferramentas que nos possibilitem chegar ao final deste caminho, ao grande prêmio da soberana vocação, como diz Paulo na carta aos Filipenses. Temos aqui também, querido, a questão que Paulo destaca para que aquelas pessoas, para que aquela igreja se enchesse de esperança. Então, quando nós nos envolvemos num projeto, inclusive o próprio Jesus, ele vai alertar e trazer uma informação que é muito valiosa. Ele diz assim, todo aquele que inicia alguma coisa, todo aquele que deseja edificar uma casa, ele deveria antes fazer os cálculos para ver se ele vai ter condições de terminar esta caminhada, se ele vai ter condições de encerrar esta jornada e de concluir. Porque, caso contrário, essa edificação pela metade, esse projeto não concluído, se torna uma vergonha a ele. Então, Jesus dá essa orientação. E Paulo vem trazer esta orientação, ou vem trazer a recomendação a esta igreja para que eles, de fato, permanecessem nesse caminho de verdade, nesse caminho de luz, e não se embaraçassem em ensinos e doutrinas mentirosas. E ele vai falar assim, vocês precisam, desde o início, ter guardado em vós aquilo que foi vos ensinado, que é a esperança do Evangelho. Foi lhes ensinado a esperança do Evangelho na própria carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 5, ele vai dizer assim, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo está falando, já foi vos anunciado um tempo de esperança, já foi anunciado um alvo, já foi anunciado um propósito pelo qual nós iniciamos esta jornada e pelo qual nós caminhamos e pelo qual nós precisamos
todos os dias mortificar a nossa carne, para que Cristo seja exaltado. Essa esperança já vos foi anunciada. E é por causa desta esperança, desta verdade que vos foi anunciada, que você precisa desenvolver as habilidades, desenvolver e treinar o seu espírito, desenvolver e treinar a sua alma, né, a se voltar todos os dias às coisas que são de Deus, às coisas que são concernentes ao reino dos céus. Quando Josué e Caleb são enviados para vistoriar a terra e para verificar em uma missão como espiões na terra de Canaã, eles voltam de lá, eles são enviados com mais 10 espias, e eles voltam de lá, e somente eles dois conseguem revelar ao povo de Israel, aos hebreus, somente eles conseguem visualizar a grandiosidade daquela terra. Somente eles conseguem trazer uma mensagem de esperança, enquanto outros 10 simplesmente visualizaram a dureza do caminho para se conquistar a terra. E é normal, ou às vezes é habitual a nós, dentro da nossa humanidade, nós focarmos os nossos olhos em cima das dificuldades e dos gigantes que estão propostos ao nosso caminho para que a gente atinja ou alcance o alvo. Então, Deus tinha o conhecimento, Deus sabia que para chegar à terra de Canaã, para conquistar a terra prometida, haveriam muitas dificuldades. E Deus desenvolve, ou Deus propõe uma estratégia para que homens, para que príncipes, para que pessoas de relevância e de importância no meio do povo, líderes importantes, fossem à terra de Canaã, vissem a beleza e a plenitude daquela terra, a riqueza daquela terra, e fossem tão empolgados, e fossem tão impactados com a grandiosidade da promessa de Deus, que voltassem e contagiassem o povo, e enchessem eles de esperança, e que eles fossem fortificados no Senhor pela esperança de possuir a terra. Mas o que de fato acontece é que 10 espias, eles voltam e simplesmente se detêm na questão do processo. Eles simplesmente olham, o processo para conquistar a terra vai ser muito difícil. Nós não vamos conseguir. O caminho é muito árduo, nós não temos capacidade. Ora, Deus sabia que eles não tinham capacidade. Deus, na sua onisciência, sabia. Não havia condições militares deles enfrentarem aqueles gigantes. Não havia condições. E Deus sabia disso. Mas Deus queria colocar e brotar no coração deles a esperança de que o alvo, de que aquilo que se busca era muito maior, era muito mais precioso do que as dificuldades do caminho. Então Deus nos convida a sermos cheios de esperança. Então, esse acontecimento, este momento, nos ensina que se nós, de fato, estamos cheios de esperança, estamos cheios de convicção de que nós caminhamos para um alvo, nós caminhamos para a Canaã celestial, e essa é a nossa esperança, se nós estamos tomados com essa convicção, nós sabemos que o caminho, ainda que seja difícil, ainda que seja árduo, ele é possível porque é o Senhor que nos prometeu. É Ele que nos deu a palavra, é Ele que nos conduzirá até lá. E não podemos simplesmente abandonar esta promessa devido aos transtornos ou às dificuldades do caminho. É por isso que eu entendo que, e a própria palavra de Deus vai falar que a fé é a esperança, ou a fé, é a âncora da alma. Ela te deixa preso num lugar, ela não permite que você vacile. Então, quando nós nos enchemos de esperança, nós colocamos um escudo no nosso coração e protegemos o nosso coração de todo desânimo, nós protegemos o nosso coração de toda palavra desanimadora, protegemos o nosso coração de toda inconstância em Deus,
porque guardamos firme a esperança de estarmos com Ele, de caminharmos e irmos a Ele, o nosso Deus, e de fato, estarmos neste reino que se tornará perfeito quando se manifestar na sua completude. Um reino que está em nós, mas que se manifestará em completude. É essa a esperança que temos, de governar e reinar com o nosso Deus. E é por isso que nós não devemos nos prender neste caminho. Eu lembro que me foi contada uma história. Essa história sempre mexeu muito comigo. E essa história fala de esperança, a esperança de duas crianças. Conta essa história que um dia uma mãe, depois de muito sofrer com a violência doméstica, de muito apanhar e de muito ser envergonhada na sua casa, ainda tendo 5 filhos, 2 maiores e 3 pequenos, essa mãe decide ir embora e tentar a vida em outro lugar. Mas as condições ainda muito difíceis, num tempo muito difícil e adverso, essa mãe decide deixar 2 filhos para trás. Ela não tinha condições de levar os 5. Então ela escolhe os 3 menores e traz os 3 menores com ela e viaja de trem, vai até a estação de trem, viaja. E ficam os 2 mais velhos. Mas os 2 mais velhos não tinham conhecimento de que sua mãe estaria indo embora para sempre. E de que sua mãe não seria mais vista por eles por muito tempo. Essa história diz que essas crianças, esses meninos, creio que por volta de seus 10, 12 anos, eles vinham todos os dias à estação de trem e sentavam na plataforma e aguardavam que sua mãe voltasse. Depois de vários dias, um dos funcionários que estavam ali, que trabalhavam naquela estação, verificando que os meninos vinham todos os dias ao mesmo lugar e próximo da mesma hora, que sabia e tinha conhecimento de que a mãe deles não voltaria, se aproximou deles e perguntou: meninos, por que vocês vêm aqui todos os dias? E eles foram rápidos em responder: porque nós estamos aguardando a nossa mãe retornar. Ela foi, mas ela vai voltar. E nós esperamos que ela retorne. Passados mais uns dias, aquele funcionário vendo aquela situação, e as crianças por quase 30 dias, ou aproximadamente isso, vários dias, indo ao mesmo lugar, e aquele funcionário não achou justo deixá-las esperando tanto tempo. E ele fala: olha, meninas, eu preciso contar a verdade para vocês. A mãe de vocês não volta. A mãe de vocês foi embora. Ela precisou partir. Vocês vão precisar conviver com a ausência da sua mãe. E a partir daquele momento, aqueles meninos entendem que a sua mãe não estaria mais com eles e eles precisariam aprender a viver com essa ausência, com essa falta. Eu vejo que nós, nessa condição de filhos de Deus, nós devemos todos os dias voltar e nos assentar à estação, nós, como filhos de Deus. Porque diferente daqueles meninos, nós temos uma esperança de que o nosso Deus volta, de que o nosso Pai ele vai retornar para nos buscar e nos encontrar. O desfecho dessa história na vida real acaba ainda sendo feliz, depois de muitos anos, muitos anos. Essa mãe reencontra seus filhos e tem a possibilidade de se desculpar com ele, e os laços maternais, familiares são novamente construídos pela graça e misericórdia de Deus. Mas nós não devemos desfalecer, nós devemos sempre estar atentos, porque o nosso Pai retornará. E essa é a nossa esperança, essa é a convicção que nós vivemos. Porque Cristo prometeu que viria. E de fato, os acontecimentos, de fato, tudo que vemos acontecer nos dias atuais, testemunham e testificam de que o nosso Deus, o nosso Redentor vive e vem e virá para nos buscar. Agora,
de que forma nós manteremos viva essa esperança? Paulo vai nos orientar, e esse é o ponto 2 da minha mensagem, que diz: cheios do conhecimento da vontade de Deus. Nós conseguiremos manter firme essa esperança, nós traremos isso sempre vivo em nós, esta convicção estará sempre firmada em nós, se nós andarmos cheios de conhecimento da vontade de Deus. Colossenses 1,9 vai dizer: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então Paulo vai chamar a atenção deles: a partir de agora foi plantada em vós a esperança. A partir de agora foi depositado em vocês a convicção de que vocês fazem parte de algo maior, de algo que é mais soberano do que o reino humano, do que aquilo que vocês podem ver. É algo que talvez a gente não consiga explicar naturalmente, mas ele é um reino que foi depositado dentro de vocês. Então vocês fazem parte de uma nova proposta de vida. Agora vocês precisam viver cheios do conhecimento da vontade de Deus. A vida de vocês precisa ser diferente. Deve haver em vós a necessidade de busca, de intensificação, de descobrir a vontade de Deus. Se encher do conhecimento da palavra, se encher de toda a sabedoria da palavra, para que o Espírito Santo venha através desse conhecimento e transforme a vida de vocês e mude o curso da vida de vocês. Então, Paulo vai dizer a eles que a vida cristã, na verdade, só é possível porque Cristo está em nós. Então, Paulo chama a atenção deles: se vocês querem de fato ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, Cristo precisa ser o centro da vida de vocês. Não há como estarmos cheios de conhecimentos humanos, de ideologias humanas, e estarmos completos ou no caminho da verdade. Precisamos sim estar cheios de Cristo. Cristo precisa ser o centro e a base sobre a qual edificamos a nossa vida, da qual edificamos o nosso crescimento. O conhecimento ao qual o apóstolo Paulo está falando, ele não se referia simplesmente ao conhecimento da letra, da Bíblia, ou o conhecimento das Escrituras. Mas Paulo queria que esse conhecimento fosse cheio e acompanhado pela revelação, porque conhecimento mais revelação traria sabedoria e inteligência espiritual a eles. E de fato, se nós estamos cheios de sabedoria, cheios de inteligência espiritual, nós não seremos enganados, nós não seremos afastados por qualquer tipo de vento de doutrina. E como é importante isso, como é interessante quando nós podemos ver alguém que deu início à sua trajetória, caminhando com o Senhor, e você vê os efeitos da palavra de Deus, os efeitos das verdades da palavra de Deus sendo apresentados através de modificações de atitudes, através de modificações de ações. E enquanto eu estava preparando esta palavra, a minha filha me surpreendeu, me trazendo um lanchinho. Ela sempre gosta de fazer lanchinho para a gente. A gente acostumou a fazer lanchinho para ela, né? A gente levava para ela lá uma bolachinha, um suquinho, e dava para ela: filha, esse aqui é seu lanchinho. E ela achou isso tão interessante, tão legal, o fato de ser servida pelos pais, que isso desenvolveu nela uma necessidade de retribuição. Então, nós sempre ensinamos a ela a necessidade do serviço, de servir as pessoas, a necessidade de compartilhar as coisas que tem, a necessidade de distribuir o que tem, e a necessidade de que nem sempre a prioridade é dela, que, via de regra, a prioridade é do outro, é do próximo, e não dela. Mas a gente fica impressionado quando isso começa a gerar, de fato, uma ação, isso gera uma atitude. E hoje à tarde eu fui surpreendido porque ela me trouxe um lanchinho. Ela subiu: papai, eu fiz um lanchinho para você. Ela tem só 4 anos. Ela foi,
Se eu pudesse, eu mostrava a foto para vocês. Ela foi, fez o lanchinho e trouxe para mim. E na hora eu estava estudando essa palavra. E eu lembrei dessa questão. Então Paulo está falando assim, vocês precisam ter um conhecimento tão vivo da palavra de Deus em vós, que esse conhecimento precisa transbordar em ações, em obras, em manifestação da bondade. As pessoas precisam não só ouvir falar a meu respeito, elas precisam ver ao meu respeito. E ver ao meu respeito significa que nós temos esta responsabilidade de transmitir quem Deus é, através não somente do que pregamos, mas do que fazemos e do que falamos. Então, quando a nossa devoção ela é completa ao Senhor Jesus, então toda a nossa mente não mais é governada pela corrupção da carne, mas sim pelo Espírito que passa a ser totalmente um influenciador nosso, pela sabedoria e pela inteligência do próprio Deus que flui em nós. Então, essa é a forma de que nós podemos nos manter neste caminho. Então, como podemos saber que estamos cheios de conhecimento? E Paulo vai destacar 4 elementos que indicam isso. Isso está em Colossenses 1, no versículo 10. Então, o primeiro elemento é andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente diante do Senhor quer dizer que se nós decidimos mortificar a nossa carne, então se esta é a nossa decisão, se entregamos a nossa vida ao Senhor, então essa deve ser a nossa atitude diária. Então, ser digno do senhorio de Cristo em nós, né? Se decidir mortificar a minha carne, se escolher abandonar as más obras, as condutas desabonadoras, isso deve ser constante em mim. Isso deve ser uma prática não apenas no início, ou não somente de vez em quando, mas as minhas atitudes, as minhas decisões, os meus pensamentos, aquilo que eu manifesto às pessoas, precisa revelar que, de fato, Cristo é meu Senhor. O segundo elemento que nos mostra que estamos cheios do conhecimento de Deus é quando agradamos a Deus em tudo. Colossenses 3:23 vai dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então nós desenvolvemos os nossos projetos, nós trabalhamos, nós estudamos e fazemos isso da melhor forma, com todo o empenho, sem preguiça, não feito de qualquer jeito, mas nos empenhamos em fazer aquilo como se fosse ao Senhor. E é impressionante como quando nós tomamos essas decisões e fazemos isso, como as pessoas, como o próprio mercado de trabalho, elas olham e identificam geralmente essas pessoas como excelentes profissionais, se esmeram, não fazem corpo mole, né? E se o chefe às vezes pede para fazer um projeto a mais, não fica negociando, ele vai e faz, né? Ele não tem preguiça, ele não é mole. Mas ele é sempre prestativo, ele está ali sempre pronto a desempenhar a sua função bem feita. É aquele que vai a segunda milha, ele caminha além do que é necessário. Então, porque tudo que ele faz, ele não faz para ele não faz para as pessoas, mas ele glorifica a Deus com tudo que ele faz. O terceiro ponto, ele frutifica em toda boa obra. O Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, ele fala que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, o processo de conversão a Cristo ela é tão impactante e nos muda de maneira tão singular que é impossível que você mantenha as mesmas ações. Então, se você se converteu a Deus, você não pode manifestar as mesmas ações. É isso que o Tiago está falando. Se você confessa a Deus, se você confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir de então as suas ações, as suas decisões, elas se modificam. As suas obras, aquilo que você faz se modifica. E os frutos que você começa a manifestar agora através da sua fé são os frutos do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que, embora a salvação seja um fruto da fé, e de fato a salvação ela é um resultado da fé, do perfeito sacrifício de Jesus, as boas obras são, por sua vez, o resultado da confirmação desta fé. Então, quando nós agimos, nós simplesmente damos testemunho da nossa fé, nós confirmamos aquilo que cremos e a quem servimos. O quarto ponto
que indica que estamos cheios do conhecimento de Deus, que é o fato de estarmos crescendo no conhecimento de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas e afirma que enquanto o herdeiro for menino, e nada será diferente do escravo, assim níveis de entendimento que nos fazem ser ou meninos ou adultos, e esse adulto significa maduros espiritualmente na fé. Agora, o problema é que muitos param ao longo do caminho, no processo de conhecimento de Deus. E como nós falamos no início, Deus tem sempre mais, Ele quer revelar sempre mais a nós. E o fato de estarmos cheios de Deus, significa e se revela também como uma necessidade diária de conhecer e de aprofundamento nesse relacionamento com Ele. É um exemplo que às vezes a gente acaba usando como se fosse uma relação, num relacionamento de um casamento. Se você pegar alguém que está casado há 30, 40 anos, você vai ter o testemunho dele que as coisas não são iguais como no início. Porque a primeira vez são paixões, você faz loucuras, né? Você anda de ônibus, anda a pé, anda de bicicleta. Você não mede, porque você está completamente tomado por uma paixão. Você está completamente embriagado por esta paixão. E isso te faz fazer coisas, isso te leva a atitudes extremamente radicais. Agora, ao longo da vida, você aprende que esse amor não é suficiente, que essa paixão não é o suficiente para te manter unido ao longo de uma vida. Então, isso precisa ser fortalecido, né? Você começa a conhecer um ao outro e você começa a ver que se você quiser apenas manter este relacionamento focado nesta paixão, ele não vai permanecer, porque o amor precisa ser muito mais profundo, este amor precisa ser ainda muito mais verdadeiro e muito mais autêntico para que isso se mantenha. Quando vêm as dificuldades, as intempéries financeiras, quando vem o dia em que o filho está doente, que o filho está mal, ou quando vem o dia da má notícia, o amor precisa ser muito mais profundo e muito mais verdadeiro para que isso permaneça, para que vocês estejam mais juntos. E você vai crescendo e você vai desenvolvendo e cada aniversário de casamento que passa, você percebe que vocês estão mais fortes e mais unidos. Porque, de fato, o conhecimento que vocês têm um do outro, ele se amplia, ele se torna mais verdadeiro e mais genuíno. E Deus nos convida a esse nível de relacionamento mais profundo, a ponto de que você esteja com Ele, independente de qualquer situação, que você o ame, independente de qualquer situação, que você permaneça nesse caminho, que você esteja nesta jornada de fé, independente de qualquer situação, porque você o ama e você tem convicção do chamado que Ele fez a você através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então isso te toma com tanto impulso, com tanta força, que você tem certeza de que o que você está fazendo é a melhor decisão, é a melhor escolha da sua vida. Por fim, o terceiro ponto, já para nós finalizarmos, Paulo vai dizer que para que tudo isso seja possível, para que você guarde a esperança, para que você seja cheio do conhecimento de Deus ao longo dessa jornada, ele vai novamente ressaltar este ponto interessantíssimo e preciosíssimo, que nós não podemos perder de vista em tempo nenhum na nossa jornada cristã, que é Cristo em vós. Nós só podemos manter viva a esperança, nós só podemos ser fortalecidos no caminho e andarmos de forma confiante ao alvo, se Cristo for em nós a esperança da glória. E ele vai dizer em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nós só conseguiremos construir qualquer coisa, nós só conseguiremos manter viva as nossas esperanças, os nossos anseios, as nossas expectativas, se Cristo for o fundamento de tudo isso. Se Cristo estiver no lugar de fundamento, se Ele for a pedra de esquina, a pedra de ligação que mantém firme a edificação.
A gente costuma dizer que as dificuldades da vida ou as intempéries do caminho, a tempestade que vem sobre nós, elas não testam a nossa construção. Na verdade, elas testam os nossos fundamentos. Porque Jesus vai dizer que aquele que edifica sobre a rocha, aquele que coloca a sua construção sobre um fundamento firme, ainda que venha um mau dia, ela não será abalada. Então, o mau dia, ela vem para revelar a nós sobre o que nós temos edificado. Ela vem dizer a nós sobre o que nós temos edificado. E talvez algumas coisas em nossas vidas estejam desmoronando, algumas ideias, alguns projetos acabam por desmoronar. Porque, de fato, Cristo não é o fundamento delas. Porque, de fato, Cristo não é a base a qual nós construímos. Romanos, no capítulo 11, no versículo 17, ele vai dizer: e se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Esse texto, Paulo está falando aos romanos sobre como houve um enxerto dos gentios a raiz ou esta árvore. E nós podemos tirar algumas lições quando nós olhamos para essa figura, a tipificação de uma árvore. Então nós vemos ali que a raiz simboliza ou diz respeito ao próprio Deus, a árvore. A seiva que passa e alimenta todos os galhos, inclusive os galhos enxertados. É o próprio Jesus, a nova vida, a vida de Jesus que flui em nós, que torna em nós a possibilidade da transformação, a possibilidade da esperança. E nós temos a figura do zambujeiro, ou nós temos a figura da oliveira, né, que fosse enxertada em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Então você pega um zambujeiro, que é uma arvorezinha sem tamanho, que é uma arvorezinha pequena, sem notoriedade nenhuma, e você enxerta ela na oliveira. E você faz ela participante de algo grande. E ali, enquanto havia uma arvorezinha sem qualquer percepção ou notoriedade, agora ela está enxertada nesta oliveira, na qual corre uma nova seiva, uma nova vida. E agora ela pode produzir novos frutos. E o seu fruto, o fruto da oliveira, a azeitona, agora se extraído dela, ela pode produzir azeite. E quando nós produzimos azeite, que é a própria simbologia do Espírito Santo, mas quando nós extraímos azeite, nós buscamos, como na antiguidade, o azeite era um dos principais combustíveis a serem utilizados para se queimar e iluminar. As lamparinas eram abastecidas com azeite. Então, quando é extraído de nós, quando nós somos apertados e é extraído de nós este azeite serve para que ele seja queimado nas lamparinas e nós possamos produzir luz às pessoas. A palavra de Deus que flui em nós, através da revelação do Espírito Santo, aquilo que temos, ela flui como azeite, e esse azeite sendo queimado ilumina, serve de luz às pessoas, ao caminho daqueles que ainda não andam pela senda de luz e de revelação da palavra de Deus. Por isso, meus queridos, eu queria encerrar este momento, queria pedir que a banda já viesse, deixando esta mensagem de encorajamento para você. A vontade de Deus é que você não somente, ou que você não apenas dê o primeiro passo a Ele, mas Cristo quer desenvolver com você um processo, uma jornada. Cristo quer que você esteja disposto
a não somente começar este caminho com Ele, mas de vir com Ele nesta jornada de vida, nesta jornada de bons sonhos, nesta jornada de manifestação de boas obras, nesta jornada de resgate de muitos, para que um dia nós possamos estar com eles, nós possamos estar com Ele nos céus, celebrando o governo do Eterno, celebrando tudo que Ele fez a nós. Que você seja fortificado, que você seja fortalecido na sua fé. E você que talvez nesta jornada tenha paralisado, tenha deixado e sentado à beira do caminho, eu queria que você pensasse novamente, que você se enchesse de esperança e retomasse a sua caminhada, que você não deixasse que nenhum embaraço venha sobre você e te limite a chegar, a alcançar este alvo, o prêmio da soberana vocação. Vamos cantar uma canção a Ele e nós estaremos encerrando e orando com você no final. A Ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e ao grande eu sou, me rendo. A Ti, o Todo-Poderoso, o que era e o que será, e ao grande eu sou, me rendo. Eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifícios a Ti. Eu quero que dirijas meu caminhar, que eu sempre viva em Tua vontade. Cante do início. A Ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e ao grande eu sou, me rendo. A Ti, o Todo-Poderoso, o que era e o que será, e ao grande eu sou, entrego. Eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifícios a Ti. Eu quero que dirijas meu caminhar, que eu sempre viva em Tua vontade. Eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifícios a Ti. Eu quero que dirijas meu caminhar, que eu sempre viva em Tua. Cante que eu sempre viva, que eu sempre viva em Tua vontade, que eu sempre viva em Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos neste momento que o Senhor venha ao encontro da necessidade de cada um dos Teus filhos,
Que o Senhor estabeleça em nós e que o Senhor reavive em nós a esperança. A esperança que está na sua palavra, a esperança que vem das convicções mostradas a nós através da sua palavra. Que em nome de Jesus nós possamos ser cheios do conhecimento de Deus, para que nenhum tipo de embaraço, para que nenhum tipo de vento de doutrina nos tire do caminho, para que nós possamos em nome de Jesus alcançar o prêmio da soberana vocação e governarmos contigo. Por isso nós pedimos, Senhor, governa as nossas vidas, estabelece, Senhor, a sua vontade em nós. Nós nos abrimos e nós cedemos o espaço para que Teu Espírito Santo complete e seja pleno em nós. Nós oramos em nome de Jesus, certos de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Eu quero deixar uma palavra de esperança a você, que o Senhor esteja com você nesta semana, que o Senhor abra as portas sobre a sua vida, que o Senhor libere da porção dEle sobre você, que Ele abençoe e te guarde, que Ele derrame do seu amor sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus, uma semana abençoada e poderosa para você. Amém, querido? Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Fiquem com Deus.